Há centenas, talvez até milhares de histórias sobre aviões que desapareceram ou tiveram crimes misteriosos cometidos enquanto os passageiros estavam a bordo. Alguns casos são eventualmente esclarecidos após anos de investigação, mas outros podem nunca ser resolvidos. Isto é provavelmente verdade para o súbito desaparecimento do voo 513 de Santiago em 1953, embora o avião tenha retornado misteriosamente 35 anos depois. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Desaparecimento de aviões. Quando um avião desaparece sem deixar rastro, há dezenas de coisas que poderiam ter acontecido. Geralmente, presume-se que o avião caiu em uma área remota, como uma montanha, um deserto ou mesmo no mar. E isto porque é super difícil para um avião pousar em algum lugar fora de seu curso sem ser notado. Muitas vezes, após anos de investigação e paciência, partes deste avião podem aparecer na costa e serem encontradas em áreas remotas anos após a suposta queda. No entanto, nem sempre é esse o caso. Os pesquisadores passam anos e horas incontáveis procurando pistas que podem ajudar a chegar em resoluções em casos como este, mas às vezes os casos simplesmente desaparecem sem soluções porque não há mais evidências para continuar. Voo Santiago 513. Era 4 de setembro de 1954, quando uma aeronave Lockheed se preparava para decolar na Alemanha. O avião estava programado para deixar a Alemanha e chegar ao Chile, localizado na América do Sul, apenas algumas horas depois. Havia 88 passageiros a bordo e a tripulação consistia de apenas mais 4 pessoas. Este era um voo completamente comum e nada de anormal aconteceu antes da decolagem do avião. Afinal, voos como este ocorreriam várias vezes por dia, todos os dias nesta época do ano. Todos os passageiros eram pessoas comuns e não havia nenhuma carga adicional a bordo que pudesse causar preocupações a qualquer um. É difícil afirmar o quão normal era este voo, mas de qualquer forma não havia nada de extraordinário nele. O clima estava limpo e sem problemas, mas apenas algumas horas após a decolagem do avião, ele desapareceu sem deixar rastros. O avião estava sobrevoando o Oceano Atlântico na época. Tantas pessoas assumiram que algo havia dado errado e que o avião havia caído. Mas não houve chamadas de emergência que foram feitas pelo piloto e também não foram recebidos sinais de socorro. Todos estavam se perguntando o que havia acontecido com o voo, mas nenhuma resposta seria encontrada. Todas as 92 pessoas que estavam a bordo do voo naquele dia foram declaradas mortas. O evento foi trágico, mas os acidentes aéreos não são desconhecidos. Então, o que tornou este voo tão interessante? Uma aeronave estranha no radar. Era a tarde de 12 de outubro de 1989. Era um dia normal e mundano em um aeroporto de Porto Alegre. Entretanto, uma aeronave não identificada apareceu no radar. O controle de tráfego aéreo fez o melhor que pôde para contatar o piloto da aeronave, mas eles nunca receberam uma resposta. Considerando que o aeroporto estava bastante ocupado na época, o avião circulou o aeroporto várias vezes antes de eventualmente aterrissar quando a pista estava livre. Como a tripulação a bordo da aeronave não reagiu, o aeroporto enviou uma equipe de segurança à pista para inspecionar o avião antes que os passageiros fossem autorizados a sair. Ao entrarem, os trabalhadores ficaram sem fôlego. Eles não podiam acreditar em seus olhos. O lado do avião dizia Santiago Airlines, mas essa companhia havia sido fechada desde 1956. Eles também notaram que a aeronave era uma Super Constellation Lockheed. Ainda mais temível era o número do voo, 513. O que surpreendeu ainda mais os trabalhadores foi que a aeronave parecia estar nova em folha. Não apresentava sinais de envelhecimento e parecia exatamente como quando tinha partido do aeroporto da Alemanha há 35 anos. Sem ter certeza de como proceder, a equipe de segurança decidiu abrir as portas do avião e entrar. O que lhes foi recepcionado fez com que seus corações disparassem.
Dentro da aeronave, eles encontraram dezenas de passageiros todos presos aos seus assentos. Entretanto, tudo o que restou foram os esqueletos dos 88 passageiros que estavam a bordo do avião todos aqueles anos atrás. Ao chegarem ao cockpit, descobriram também que a tripulação estava esqueletizada. Para tornar a descoberta ainda mais séria, as mãos dos pilotos ainda estavam bem agarradas aos controles. Tenha em mente que este incidente ocorreu no meio de um dia normal, quando outros aviões estavam indo e vindo, como de costume. A administração não tinha ideia como proceder, então eles fizeram o melhor que puderam para encobrir a história até que pudessem descobrir o que estava acontecendo. Quando as empresas de notícias inevitavelmente descobriram sobre o avião, as manchetes diziam: o voo 513 pousou 35 anos mais tarde. O público não descobriria mais nada sobre o voo, abrindo a porta para todos os tipos de teoria de conspiração e histórias selvagens que circulariam pelos anos seguintes. O encobrimento do governo brasileiro. O público ficou extremamente desapontado que o governo não permitisse que mais informações fossem reveladas. Nenhum resultado de pesquisa de explicações foi divulgado, significando que os cidadãos locais tiveram que apresentar as suas ideias sobre o que poderia ter acontecido com as pessoas que estavam a bordo do avião. O governo emitiu apenas uma única declaração que afirmava que o avião estava pousado com 35 anos de atraso e eles nunca se preocuparam em explicar mais nada. Começaram a circular rumores de que o governo havia conduzido todos os tipos de testes e empregado pesquisadores para fazer o melhor possível para explicar esta estranha ocorrência. Mas estas investigações nunca seriam reveladas publicamente. Inúmeras pessoas protestariam contra isso, incluindo o renomado professor de física Rodrigo de Manha. Ele disse: este caso poderia mudar toda a visão do mundo e da ciência como conhecemos. Ele acrescentou que seria um crime contra a humanidade não explicar o que havia acontecido com as pessoas e tornar essas informações do conhecimento público. Ele concluiu: o público tem o direito de conhecer a verdade e o governo tem o dever de esclarecê-la. Outro cientista, Dr. Celso Atello, disse que a única explicação possível seria um buraco de minhoca ou uma abertura inexplicável no espaço e no tempo. Ele disse que se o avião passasse por tal buraco de minhoca, ele provavelmente enviaria o avião e seus passageiros viajando para um futuro distante, sem saber o que tinha acabado de acontecer. Muitas pessoas acreditam nessa teoria e afirmam que o governo está retendo informações para evitar um tumulto ou uma revolta. O Dr. Atello diz que negar a verdade não é melhor do que mentir aos cidadãos brasileiros. Ao longo dos anos, muitos questionaram o quão plausível essa história realmente é. Traz à tona um artigo do Snopes, que descarta a história como falsa. Snopes afirma que a história é puramente uma obra de ficção que foi publicada nos anos 80 para vender mais jornais. Os pesquisadores dizem que a história foi provavelmente desencadeada pelo episódio em 1961 de Twilight Zone, intitulado A Odisseia do Voo 33. Temos que admitir que o episódio conta uma história estranhamente semelhante ao que aconteceu ao voo 513, mas não explica os relatos das testemunhas que apareceram ao longo dos anos. Snope diz que a história foi publicada por um jornal fictício chamado Weekly World News. Este jornal afirma, em 1985, que o voo 914 da Pan Am tinha desaparecido 37 anos antes, mas, de repente, reapareceu nos tempos modernos. Este voo é muito provavelmente uma obra de ficção, mas Snopes diz que a história é quase idêntica à história do voo 513. Embora a publicação tenha mudado apenas alguns nomes para criar uma história mais convincente. Nesta nova história podem ser vistas diferenças fundamentais, como a inclusão de 92 passageiros que faleceram e a mudança da companhia aérea, agora alegando que o avião pertencia à Santiago Airlines. Considerando que há tanta desinformação por aí sobre este voo, não sabemos ao certo se essa história é verdadeira ou se foi inventada por um jornalista que escreveu para The Weekly World News. De qualquer forma, eventos como este poderiam acontecer de acordo com Albert Einstein e outros pesquisadores científicos. Essa também não seria a única vez que um avião como este desapareceria e reapareceria mais tarde. Viajando por buracos de minhocas.
Buracos de minhocas como este remontam a Einstein e sua extensa pesquisa em ciência e matemática. Ele formulou a hipótese de que buracos no espaço e no tempo como este poderiam existir e que túneis poderiam facilmente conectar dois pontos no tempo. Ele teorizou que, se conseguíssemos localizar esses buracos, a viagem no tempo poderia ser possível. Entretanto, os efeitos que isso causaria seriam completamente imprevisíveis. Se conseguíssemos manipular estes furos no tempo e usá-los à vontade, isso tornaria a viagem de um lugar para o outro quase instantânea. Muitos cientistas escreveram isso como sendo uma abreviação no espaço-tempo, abrindo todo tipo de possibilidade para um futuro das viagens planetárias. Cientistas de alto nível, incluindo Stephen Hawking, acreditam que estes buracos existem, mas ainda temos que encontrar provas conclusivas para isso. Buracos como este poderiam explicar as muitas ocorrências de aeronaves que desapareceram e reapareceram de repente em um momento posterior. Mais casos de aeronaves desaparecendo e reaparecendo. O voo 513 não seria a única vez que um evento como este ocorreria. Veja, por exemplo, o caso do voo 727. Essa história nos leva de volta aos anos 70. O voo 727 da National Airlines estava prestes a pousar no Aeroporto Internacional de Miami, quando as coisas começaram a dar errado. Quando o avião estava a cerca de 10 minutos de aterrissar, ele desapareceu do radar e a torre de comunicação perdeu todo o contato com o avião. Eles tentaram desesperadamente por cerca de 10 minutos contatar o piloto, mas ele não respondeu. Todos os aeroportos ficaram tão preocupados com o destino do avião que o corpo de bombeiros foi chamado e estava pronto para se dirigir ao local dos destroços. De alguma forma, parecia que o avião havia falhado e logo cairia no solo. Entretanto, tão rapidamente quanto o avião perdeu o contato, ele voltou a aparecer no radar. O piloto e o copiloto agiram como se nada tivesse fora do comum e afirmaram que nada tinha saído errado. A torre de controle de rádio perguntou-lhes o que havia acontecido durante os últimos 10 minutos, mas os pilotos não tinham ideia do que estavam falando. Eles não conseguiram explicar este aparente salto no tempo. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, todos os relógios a bordo do avião estavam 10 minutos atrasados. Ainda mais estranho é que todos os relógios dos passageiros também estavam 10 minutos atrasados. A única explicação possível para esta perda de tempo seria um buraco de minhoca, mas os cientistas e pesquisadores não conseguiram explicar esta estranha ocorrência após todo esse tempo. Muito obrigado por assistir! Não se esqueça de apertar no botão gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.